Vocês podem abrir as vossas Bíblias comigo ou acompanhar a leitura em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 18, na versão que estamos a usar, diz: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos nos últimos dias do tempo pascal, e se você tem acompanhado a nossa série Vivendo da Maneira de Jesus juntos em Ambani desde o começo, você sabe que a decisão de iniciar a série justamente no domingo da ressurreição não foi uma decisão acidental, foi uma escolha litúrgica deliberada, bem intencional. Usar os 50 dias entre a Páscoa e Pentecostes como um tempo de preparação de nossa comunidade, um tempo para pensar, para refletir sobre quem somos e o que valorizamos e como vivemos a maneira de Jesus aqui em Ambani. Os primeiros discípulos de Jesus, aqueles que contemplaram o Jesus ressurreto, viveram estes 50 dias num processo de espera ativa. Eles tinham visto Jesus ressuscitado, tinham recebido a promessa do Espírito que viria, mas ainda não tinham chegado a Pentecostes. E nesse intervalo, entre o que Deus já tinha feito e que ainda estava por vir, eles permaneceram juntos, orando, esperando, sendo preparados. E nós também estamos nesse intervalo. E hoje é a nossa última mensagem de nossa série, um domingo antes do Pentecostes. Chegamos ao coração de tudo que estamos a tentar explorar. Chegamos ao elemento que está no centro do nosso paradigma de formação espiritual. Aquele que está envolvido em todo o resto, presente em todos os outros valores, e sem o qual todo o nosso esforço humano, ainda que seja bem intencionado, fica incompleto. Hoje vamos falar da pessoa, da figura do Espírito Santo. E eu quero chegar até esse ensino usando dois caminhos que juntos vão formar o sustento para a nossa mensagem. O primeiro é a pergunta que ninguém quer fazer, a pergunta que ninguém quer formular. E deixe-me começar com essa pergunta de forma honesta. E é uma pergunta que eu acredito que boa parte de nós já se fez. Talvez a sós, talvez no silêncio do seu coração, e talvez nunca teve coragem de fazer essa pergunta em voz alta. Porque pode parecer que formular essa pergunta em voz alta e ser honesto em relação a essa pergunta possa parecer falta de fé. E a pergunta é esta: se você tem sido seguidor de Jesus há anos, se você participa das reuniões do culto, se você lê a Bíblia talvez todos os dias, se você ora com frequência, com honestidade, ainda há áreas na tua vida que parecem simplesmente não mudar. O que está a falhar? Talvez essa pessoa seja tu, talvez seja uma pessoa que você conheça, mas alguém que está com os mesmos padrões há mais de uma década. Uma pessoa que está com a mesma irritabilidade em relação às pessoas com quem convive, a mesma tendência de isolamento quando a vida aperta, a mesma ansiedade quando a pressão é demais, e por dentro você até diz: eu já li a Bíblia e sei o que a Bíblia diz sobre isso, já pedi perdão a Deus e a pessoas muitas vezes, já tentei mudar, porque simplesmente não muda.
estão em volta de irmãos que parecem levar a fé muito a sério. É um lugar onde se ora com intencionalidade, canta-se com o corpo inteiro, onde se acredita genuinamente no poder de Deus. Mas por que eu ainda continuo carregando os padrões de vida ou padrões de vidas que nunca são transformados? Padrões que talvez eu tenha herdado de minha família. Forma de lidar com conflitos que aprendemos antes de conhecer Jesus. Medos e vergonhas que estão enterrados sobre anos de atividade religiosa. A pergunta é real. E talvez já nos fizemos essa pergunta. E essa pergunta merece uma resposta real. E vamos aguardar a resposta para daqui a pouco. Mas antes, deixe-me contar mais uma história do Antigo Testamento, porque ela vai preparar o nosso caminho para a resposta. Um homem, uma montanha e um brilho que desaparecia. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 34. O povo de Israel acabou de atravessar uma das crises mais graves de sua história. É o episódio do bezerro de ouro. A idolatria coletiva que quase destruiu o pacto, a aliança com Deus. Moisés então subiu ao Sinai para interceder pelo povo e receber as novas tábuas da lei. E quando ele desce, acontece algo que ninguém estava à espera. Êxodo 34, 29 a 35, se você quiser acompanhar a leitura, diz: ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com ele. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. E sempre que saía, contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o resto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Moisés passou tempo na presença de Deus e como o Êxodo trata a presença de Deus aqui é descrita como a glória do Senhor. E por ter passado tempo com o Senhor, ele saiu de lá transformado, literalmente falando, transformado. O seu rosto brilhava, tanto que Israel até tinha medo de se aproximar e ele precisava cobrir o rosto com um véu. E esta é uma imagem extraordinária. Eu não sei se você tem uma capacidade de imaginar o que pode ter acontecido, mas é uma coisa que eu quero que você se lembre dessa história toda. Quem tinha acesso à presença de Deus? Quem tinha acesso à presença de Deus? Moisés. Moisés apenas. Não o sumo sacerdote, não as 12 tribos, não os líderes de Israel, não um homem ou mulher comum de Israel. Um homem apenas, numa geração inteira, subia ao monte para se encontrar com o Senhor. E se encontrando com o Senhor, se encontrava com a glória de Deus face a face. E mesmo assim, mesmo tendo acesso face a face com Deus, o brilho que ele carregava era temporário. Desaparecia com o tempo. E se você continuar a ler a história, Moisés até mantinha o véu, porque não queria que o povo visse como que quem tivesse perdido o brilho que tinha adquirido do Senhor. Para Moisés voltar a brilhar, era preciso que ele voltasse a uma nova audiência. A glória que ele carregava não era permanente. A glória que ele carregava não era para todos. A glória que ele carregava não era suficiente para transformar o povo. Guarda esta imagem, porque a pergunta que fizemos no início sobre por que há áreas que não mudam
E essa história de Moisés vão convergir no texto base da nossa mensagem hoje, o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 18. E quando essas duas imagens convergirem, a resposta que Paulo nos dá muda tudo. Agora, para chegarmos a esse texto de Paulo, vamos dizer, chegando bem, precisamos, para além do contexto de Êxodo 34, um outro pedaço adicional de contexto, e desta vez é um pouco filosófico e psicológico. Precisamos entender isso porque este é o terreno humano, o que é a vontade, o que ela consegue fazer e onde seus limites terminam. É onde começa o trabalho do Espírito Santo. Há um filósofo da Universidade de Princeton chamado Henry Frankfurt. Se você gosta de ler, pode pesquisar sobre ele. Ele desenvolveu nos anos 70 uma distinção que se tornou muito influente. A distinção entre desejos de primeira ordem, desejos de segunda ordem e volição de segunda ordem. São importantes. Desejo de primeira ordem, desejo de segunda ordem e volição de segunda ordem. Os desejos de primeira ordem são os nossos desejos mais imediatos, os desejos primitivos e instintivos. A vontade por satisfazer a fome, o sono, o desejo por satisfação sexual, a segurança. E para além desses desejos, incluem também aqueles desejos que o Novo Testamento chama de desejos da carne, aquele impulso de responder mal quando alguém lhe faz mal, aquela tendência de falar mal de alguém que não está presente numa palavra assim, aquele desejo de fofocar, embora as mulheres prefiram chamar isso de atualizações de base de dados, né? Mas é fofoca, não importa muito. Aquela atração por tudo que oferece um conforto imediato, mas que depois nos deixa vazios. Esses são os desejos de primeira ordem. Existem os desejos de segunda ordem, que são os nossos desejos mais elevados. Os desejos de sermos as pessoas que realmente queremos ser, aquelas pessoas que amam bem, aquelas pessoas que perdoam genuinamente, aquelas pessoas que têm paciências com os filhos, mesmo que eles sejam a encarnação do próprio diabo. Pessoas que não precisam mentir para se proteger. Esses são os desejos de segunda ordem. E finalmente, a volição de segunda ordem é a capacidade de usar ou usar a vontade e escolher os desejos de segunda ordem. Mesmo que os desejos de primeira ordem sejam intensos. E isto é o que Frankfurt chama de livre-arbítrio. Não é a liberdade de fazer o que te apetece fazer, mas é a liberdade de querer o que é certo e ter força para escolher o que é certo, mesmo que o contrário seja forte. É por isso que ele escreveu: o livre-arbítrio é a liberdade de fazer o que se quer fazer. A afirmação de que uma pessoa goza de liberdade de vontade significa que ele ou ela é livre para querer o que quer querer. E na segurança da conformidade entre a sua vontade de primeira e segunda ordem e suas volições de segunda ordem, é que uma pessoa exerce seu livre-arbítrio. Se é que perdeste o filho, não te preocupes. O que eu quero que você saiba, o que eu quero que você deixe na sua cabeça é que liberdade não é ceder a qualquer impulso. Não é quando você tem vontade de fazer uma coisa, você simplesmente faça. Aqui em Yamani, onde há muitas vozes que nos dizem que ser livre é fazer o que se quer fazer no momento que quer se fazer. O Novo Testamento diz o contrário. Quando você satisfaz os seus desejos indiscriminadamente, isso se chama vício e escravidão.
A liberdade real é ter a capacidade de querer o que é bom e poder fazer. Isso é liberdade. A vontade, meus irmãos, é como um músculo e tem limites. Falamos um pouco sobre filosofia, vamos falar agora sobre psicologia. A vontade é como um músculo, é uma capacidade real, mas é finita. A maioria de nós, se você estiver no seu estado normal de temperatura e pressão, tem uma reserva finita de vontade. O que isso significa? Significa que existe um limite para o domínio da nossa vontade. A maioria de nós usa grande parte da reserva de vontade nas primeiras horas do dia. É mais fácil ser bem disciplinado de manhã, quando o corpo está descansado, do que no final da noite, quando você está todo esgotado. À noite é mais difícil resistir aos desejos mais primitivos da nossa natureza. Pense na vida cotidiana de alguém que é mano do seu vizinho, um pai que trabalha longas horas sob uma pressão econômica real porque tem contas por pagar, uma mãe que gere a casa, os filhos, as expectativas da família, a nuclear e tanto quanto a família alargada. Pense num jovem que navega entre a fé que acabou de abraçar e os hábitos do seu grupo de amigos. Ao fim do dia, a reserva de vontade é baixa. É exatamente nesse período em que as tentações mais persistentes aparecem, não de manhã. De manhã, quando você está revigorado, você pode simplesmente dizer não, não, não. Mas no final do dia fica difícil. Deixa andar, como dizia o presidente Xissan. A boa notícia, meus queridos, é que a vontade pode ser treinada e fortalecida. É aqui onde o ensino, as práticas, as disciplinas espirituais e a comunidade entram. Essas não são formas de tentarmos mais, são formas de treinarmos a nossa vontade para que seja mais forte quando realmente precisarmos. A tentação não se vence no momento da tentação. A tentação se vence na rotina do discipulado ordinário. Antes que a batalha realmente aconteça, ela já é ganha ou perdida. A vontade, meus irmãos, não é suficiente. E é aqui onde tudo muda. Por muito que nós treinemos a nossa vontade, por muita prática, por muita disciplina espiritual que nós adotemos, a vontade humana nunca será suficiente para nos levar onde nós queremos chegar. E, mais uma vez, é aqui onde os pregadores motivacionais ou os coaches motivacionais caem. Aqueles rebolam e capotam, porque quando alguém insinua que tudo é uma questão de vontade e disciplina, que a suposta melhor versão de nós depende de nós mesmos, essa pessoa não entendeu a verdade bíblica no seu todo. A verdade que ele está a veicular, uma verdade incompleta. É esta a razão porque o primeiro casal comeu o fruto no jardim. Porque tinha uma verdade que não era completa. E verdades incompletas são perigosas. Por isso, dizer que tudo depende de si é mentira, embora possa parecer verdade. As mudanças pequenas são possíveis apenas com disciplina. Ler a Bíblia de manhã em vez de pegar um telemóvel logo que acorda. Não responder de forma agressiva a uma mensagem que é provocatória. Guardar uma parte do nosso rendimento para ofertar com generosidade. Tudo isso é possível alcançar com disciplina. Tudo isso é possível alcançar com o treino da vontade. Mas há padrões profundos. Aqueles padrões que vêm de nossa família de origem, que estão entrelaçados na nossa personalidade, que têm raízes em feridas que vamos acumulando ao longo dos anos. Esses padrões não são possíveis de vencer apenas com boa vontade. Pensa naquela raiva que você sente por seu perfeccionismo, que talvez tenha herdado da criação dos seus pais ou da influência dos seus avós.
Pensa naquela raiva que você sente porque não conseguiu manipular o seu marido, ou sua esposa, ou seu amigo. Pense na relação distante que você tem hoje com Deus por causa da relação problemática que você teve com o seu pai biológico. Pense na vergonha que ficou enterrada debaixo de anos. Eu vou à igreja todos os dias, eu sou crente. Mas tem coisas que você não teria coragem de abrir, como fala aquele meme ali. Quando Deus ligar o slide da nossa vida lá no dia do julgamento, vamos dizer, não, esse não é meu flash, trocaram de flash. A força de vontade, meus irmãos, contra padrões enraizados em nossa personalidade não tem hipótese alguma. Precisamos de acesso a um poder que está para além de nós. E é exatamente sobre esse poder que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3. Finalmente chegamos ao texto que vamos pregar hoje. Queridos, o ensino, as práticas e a comunidade são a parte que nós podemos fazer. São a terra que nós preparamos. Mas o Espírito Santo é a chuva. E sem chuva, a terra não pode produzir nada. 2 Coríntios como resposta àquelas duas perguntas que fizemos no começo. Agora temos os dois pedaços de contexto que nós precisávamos. Temos a história de Moisés que preparou o terreno bíblico, um acesso à glória de Deus que era real, mas era limitado, temporário e imediato e exclusivo. E temos a filosofia da vontade que preparou o terreno humano, uma capacidade real, mas finita, que consegue fazer muito, mas não chega aos padrões profundos. A pergunta sem resposta. Aquela pergunta, por que há áreas de mim que eu não consigo mudar? E a história de Moisés, um homem, uma montanha, um brilho que desaparecia. Os dois juntos apontam para uma mesma lacuna. E aqui em 2 Coríntios, Paulo preenche essa lacuna com uma das afirmações mais extraordinárias do Novo Testamento. Paulo escreve este capítulo todo com o pano de fundo de Êxodo 34. É um texto sobre comparações e contrastes deliberados entre o que Moisés tinha e o que nós temos agora. A glória que Moisés carregava era real, mas era transitória, era mediata, era exclusiva. O que Paulo anuncia aqui é radicalmente diferente. Ele nos diz: ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, o que é que há? Liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos a ser transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É interessante. Irmãos, todos nós não somos Moisés. Por causa de Jesus Cristo, todos nós, não só o pastor, não só quem tem um certo dom, uma certa experiência, todos nós com o rosto descoberto, sem véu, sem mediação humana, sem prazo de validade, temos acesso à glória de Deus. E quando contemplamos essa glória, somos o quê? Transformados. E ele acrescenta aí de glória em glória, ou na outra versão, progressivamente. E essa transformação é para sempre. Aqui está a resposta à primeira pergunta. Se há padrões que não mudam, apesar dos seus anos de esforço sincero, não é porque Deus se esqueceu de ti, meu querido e minha querida. Nem é porque a tua fé é insuficiente. Ou porque a sua força de vontade ou disciplina são insuficientes. A verdade é que a força de vontade e a disciplina são incapazes de lidar com algumas coisas. A verdade é que algumas mudanças estão simplesmente além do alcance da vontade humana, por mais treinada que essa vontade esteja. Precisamos de acesso a um poder que está para além de nós. E o Espírito Santo, queridos, é esse poder.
Quero abrir um parênteses aqui. Muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo é responsável por coisas extraordinárias, mas eu gostei do que Magali falou hoje. É preciso vermos beleza no ordinário, porque o Espírito Santo está também no ordinário. Vamos falar disso. E hoje vamos refletir brevemente sobre o Espírito Santo e sua relação com o nosso discipulado e transformação. E vamos fazer isso à luz de 2 pontos. E o primeiro ponto é sobre a identidade ontológica do Espírito Santo. Afinal, quem é esse Espírito Santo? Espírito Santo é a presença pessoal e empoderada de Deus em nós. É a presença pessoal em nós. É a presença empoderada em nós. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. E por que eu digo isso? Vejam o que Paulo diz no versículo 17. Ele começa com a afirmação dessa de que o Senhor é o Espírito. Se você quiser colocar Deus como o Senhor, não tem problema. Deus é o Espírito. Se você quiser colocar Jesus como o Senhor ali, Jesus é o Espírito. Paulo está a identificar o Espírito Santo com a presença pessoal do Senhor, seja ele Deus ou Jesus. Então, a mesma glória que Moisés contemplava no Sinai, nós contemplamos hoje. Mas essa presença não está em uma nuvem como estava com Moisés. Essa presença agora está onde? No crente, naquele que se tornou leal a Jesus, naquele que decidiu fazer de Jesus seu mestre. Quando Jesus disse, venha e siga-me, aquele que largou as redes e seguiu. Nesse está o Espírito Santo. E antes de irmos longe, eu preciso dizer algo aqui que parece básico, mas é extremamente fundamental. Queridos, o Espírito Santo não é uma força. E isso é importante porque no contexto em que nós vivemos hoje, onde temos os super profetas, onde temos os curandeiros que agora usam fato e aparecem na televisão, é perigoso, porque muitos deles dizem estar a falar em nome do Espírito Santo, mas as suas obras são totalmente contrárias ao que o Espírito Santo realiza em toda a Escritura. O Novo Testamento usa uma linguagem pessoal para falar do Espírito Santo. Primeiro, o Novo Testamento usa o pronome pessoal masculino, ele, para se referir ao Espírito Santo, não porque o Espírito Santo é homem, mas é simplesmente para mostrar a diferença entre ele e isto. Você nunca usa isto para a pessoa, usa ele ou ela. Então os autores bíblicos, pensando da mesma forma, escolheram atribuir à figura do Espírito Santo pessoalidade, porque ele é uma pessoa. É uma pessoa com quem podemos nos relacionar. Ele não é uma influência que se capta ou um poder que se acumula. Essa distinção, queridos, é extremamente importante. Há, às vezes, tendência de tratar o Espírito Santo da mesma forma que se tratam as muitas outras forças espirituais aqui. As mesmas forças que os curandeiros e os feiticeiros usam. O Espírito Santo não é assim. Ele é uma pessoa com quem nos relacionamos, a quem obedecemos e de quem dependemos. Gordon Fee, que é um teólogo exegeta que tratou extensivamente sobre o Espírito Santo, disse: através de Cristo e pelo Espírito somos transformados de modo a aportarmos a semelhança para a qual fomos destinados no princípio. Quem toma o Espírito levianamente na teologia paulina e na experiência cristã, falo com grande risco, pois é aqui que reside a glória, que pelo Espírito não só chegamos a conhecer a Deus, mas chegamos a viver na sua presença, de tal forma que somos constantemente renovados na imagem de Deus. Voltemos à história de Êxodo 34. A história que nós trouxemos no início dessa mensagem. E ela serve exatamente aqui. Moisés tinha acesso à presença de Deus, mas era um acesso raro,
que só se podia ter por audiência e por vontade de Deus. Era um acesso mediado e temporário, e o brilho que Moisés carregava ia desaparecendo, o que significa que a glória que Moisés portava era uma glória transitória. Paulo diz, isso muda completamente. Agora, todos nós, não apenas um profeta especial, não apenas um homem tem essa glória. Todos nós, com o rosto descoberto, temos acesso à glória de Deus. E como é que isso acontece? Acontece porque a glória que estava sobre Moisés agora é personificada na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo está no teu corpo, se você é seguidor de Jesus. O Espírito Santo está na tua casa, se você é seguidor de Jesus. O Espírito Santo está no teu bairro, no teu trabalho. Você se tornou o tabernáculo, ou a arca que carrega o Espírito Santo. É por isso que Paulo poderia dizer: acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Nos tornamos o lugar onde há sobreposição entre o céu e a terra. Somos os Éden ambulante. Gênesis capítulo 1 nos mostra que capítulo 2, na verdade, não é capítulo 1. Mostra-nos que o jardim do Éden era o lugar onde o céu e a terra se encontravam. E hoje nós nos tornamos esse lugar, porque o poder de Deus, que é o Espírito Santo, que representa a nova criação, ele está dentro de nós. E não precisamos mais ir ao Monte Sinai para ver a glória do Senhor. A glória do Senhor está conosco. E como Paulo diz, onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E a palavra liberdade aqui é importante, porque ela não é abstrata. A palavra liberdade é exatamente o livre-arbítrio de qual falamos há pouco. A capacidade real de querer o que é bom e ter poder para escolher. O Espírito Santo não apenas nos acompanha na luta contra os padrões profundos. Ele é o único capaz de os transformar. Então, onde está a diferença? Tem lutas que não são minhas, porque eu não sou capaz de vencer. O Espírito Santo não é um bônus espiritual para os cristãos avançados. É a realidade fundamental de qualquer seguidor de Jesus. Meu irmão, a pergunta não é se tens o Espírito Santo. A pergunta é se vives como alguém que tem o Espírito Santo. Você tem consciência do poder que Deus deixou à sua disposição? Ele mesmo escolheu vir habitar em nós, para nos dar hoje o vislumbre daquilo que há de ser quando os novos céus e nova terra se encontrarem. Depois de termos falado sobre a identidade do Espírito Santo, vamos falar de como o processo da nossa mudança acontece. E é importante começar por dizer que a nossa transformação acontece em dois ritmos: os momentos de ruptura e o processo ordinário. E nisso, a contemplação, o ver, o observar é chave. No versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz: de todos nós que com a face descoberta contemplamos. Catoprizo. Contemplamos, vemos como que no espelho a glória do Senhor. Segundo a imagem dele, estamos a ser transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A palavra que Paulo escolheu para usar, que foi traduzida como contemplar, significa olhar fixamente por dentro. As mulheres são especialistas nisso. Quando vão para o espelho para fazer as maquiagens, né? Contemplam com olhos fixos. Será que o lápis que eu pus aqui desenhou bem a minha sobrancelha? Será que o pó de arroz não está mais? Ou melhor, o betume não está mais? Contemplar fixamente. Contemplar o reflexo de uma imagem no espelho. E provavelmente Paulo usou esta linguagem porque Corinto era conhecido como uma cidade que produzia muitos espelhos de bronze.
E ele estava a querer dizer, a transformação acontece pela contemplação. Nós somos transformados à imagem de Jesus à medida que contemplamos a imagem de Jesus. E se lembra, Jesus não tem cara senão a tua. Jesus não tem pé senão o teu. Jesus não tem braços senão os teus. Então, uma forma de sermos transformados é termos honestidade para contemplar quem de fato somos e o que Deus quer que nós nos tornemos. A presença do Espírito Santo está em nós e por causa disso somos transformados. Isto, meus irmãos, é crucial. O versículo diz uma coisa interessante aqui. Diz que somos transformados progressivamente ou de glória em glória. O texto não diz que já fomos instantaneamente transformados. A nossa transformação é um processo, é uma progressão. A cada exposição, a glória de Deus leva-nos um passo mais longe. Paulo escolheu usar o presente contínuo aqui, para mostrar que a nossa transformação não é um processo acabado no dia que nós nos rendemos a Jesus. Essa transformação é um processo que acontece em dois ritmos e nós precisamos conhecer esses dois ritmos, porque confundir um com o outro é uma das formas mais comuns de ficarmos presos no nosso discipulado. O ritmo 1 são os momentos de ruptura. Esses momentos de ruptura são raros, inesperados. São aqueles lugares ou aqueles momentos em que o Espírito Santo acelera drasticamente o nosso processo de transformação, o que normalmente levaria anos de ensino, anos de prática, anos de comunidade. Acontece num momento. É o momento que você está a orar, no momento que você separou tempo para ficar a sós com Deus, numa conversa profunda com o irmão, então clica e você é transformado. E Paulo, a caminho de Damasco, é um dos exemplos mais clássicos do Novo Testamento. Paulo saiu em direção a Damasco como um perseguidor de igreja. Antes de chegar a Damasco, ele viu o Senhor, contemplou o Senhor e se transformou no maior missionário que a história da igreja já conheceu. Agora, o que devemos aceitar sobre essa ação de Deus é que são ações raras. Não são impossíveis, são raras. Acontecem, mas são raros. Porque há algo que os momentos de ruptura geralmente não são capazes de produzir sozinhos. Os momentos de ruptura podem quebrar as amarras de um determinado vício sobre nós, mas eles não são capazes de mudar o nosso caráter. É por isso que precisamos do processo número 2, ou do ritmo número 2, que é o processo ordinário. E esse é o que nós poderíamos chamar dos momentos de processo. São milhares de momentos comuns, milhares de momentos planeados, ordinários, onde somos lentamente transformados pelo Espírito na rotina do discipulado. E isso, irmãos, dá trabalho. É preciso sermos intencionais. Jesus usou a imagem de videira e seus ramos em João capítulo 15. Paulo, usando a mesma linguagem em Gálatas capítulo 5, pega essa imagem e descreve, dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas passões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Note uma coisa sobre essa lista que Paulo coloca aqui. Esta lista não é uma série de comportamentos a adotar. Notaram isso? Paulo não está a dizer: seja mais amoroso, seja mais amável, seja mais bondoso. O que Paulo está a apresentar aqui é uma descrição do que cresce naturalmente num ramo que está preso ou ligado à videira. O amor, a alegria, a paz, esses são resultados, não do esforço direto.
São resultado de uma vida de permanência. Faça o exemplo, tire um ramo de mangas que está cheio de mangas da sua mãe e ver o que vai acontecer. As mangas apodrecem, as mangas morrem. O que significa que aqueles frutos não existem fora da mãe ou fora da árvore. O mesmo é verdade sobre essa descrição. O mandamento de Paulo aqui não é seja mais amoroso, seja mais paciente, seja mais gentil. O mandamento de Paulo está no versículo 25, quando ele diz: andemos pelo Espírito, caminhemos pelo Espírito, ou seja, permaneçamos no Espírito, façam da vida no Espírito o ambiente em que tudo na sua vida acontece. E o fruto, o amor, a amabilidade, a paciência, há um divino. Não porque você se esforçou para fazer uma dessas coisas, mas porque você se esforçou para permanecer na videira, porque você se esforçou para criar espaço para o Espírito Santo fazer o trabalho dele. E então, o fruto direto disso são esses que ele apresentou nessa lista. Por isso que ele disse o fruto, não disse os frutos do Espírito. Agora, irmãos, a lentidão desse processo é difícil de aceitar, especialmente porque, para quem está frustrado com áreas que parecem não mudar na sua vida, não vê o tempo de coisas começarem a acontecer. Há uma vontade legítima de querer acelerar o processo, de pular da parte lenta para a parte mais, para a melhor parte, que é o destino. Mas Jesus é claro sobre isso. Só se pode nutrir uma árvore, só se pode regar uma árvore, mas você nunca vai forçar a mangueira a dar mangas. Você nunca vai forçar o coqueiro a dar coco. O que você pode fazer é simplesmente criar as condições para que essa árvore dê o seu fruto no devido tempo. Não se pode micro-ondar. Estou a inventar esse verbo. Micro-ondar o caráter. Sabe o que é micro-ondas, né? Aquela coisa que você põe lá a comida, de repente já está quente. Não se faz isso com o caráter. O processo ordinário e aparentemente lento, discipulado, de orar quando você não sente nada, de perdoar pela 10ª vez a mesma pessoa que te faz essas mesmas coisas por 100 anos, os casados estão mal. De continuar na comunidade, mesmo quando as pessoas aqui são irritantes, nos desiludem a todo momento. É nesse momento, nesse contexto, que o Espírito faz trabalho mais duradouro e mais profundo, meus irmãos. Uma Dallas Willard disse: as disciplinas são atividades da mente e do corpo, empreendidas para intencionalmente trazer toda a nossa personalidade e ser para uma cooperação efetiva com a ordem divina. As disciplinas nos permitem viver cada vez mais num poder que, em sentido restrito, é para além de nós. E esse poder é derivado do próprio reino de Deus. Os momentos de ruptura anunciam o que o Espírito pode fazer. O Espírito é capaz de quebrar vícios num estalar de dedo. Mas os momentos de processo mostram o que o Espírito Santo está a fazer. Silenciosamente, no cotidiano, progressivamente, de glória em glória. A nossa parte, queridos, é criar condições. O resto é trabalho de Deus. Nossa parte é nos colocar em um momento em que o Espírito pode agir. Aqui é importante mostrar que é uma parceria que nós fazemos com Deus, mas é uma parceria que não é de 50-50. O trabalho mais pesado é de Deus. E a melhor imagem que eu conheço para essa dinâmica é o relacionamento entre um pai e um filho rapaz. Provavelmente. Ainda não tenho filho menino, então não sei dizer. Os rapazes querem sempre ajudar o pai. Basta ver o pai pegar alguma coisa. Posso te ajudar? A pergunta é: será que o filho tem ideia do trabalho que o pai está fazendo? Muitas vezes é um trabalho que exige uma força física que ele não é capaz de fazer ou de exercer. Mas o pai tem interesse de formar o seu filho num homem que um dia venha a ser independente. Dá-lhe
uma atividade para fazer, ainda que aquela atividade provavelmente crie mais constrangimento do que ajude. A mesma imagem serve para o nosso discipulado. Deus trabalha dessa forma para a nossa transformação. Deus não acorda num dia e liga um interruptor e nós acordamos transformados. Ele convida-nos a passar ou a participar no processo porque Ele quer que nós cresçamos e que desenvolvamos a capacidade de poder cooperar com Ele e nos tornemos gradualmente mais responsáveis pela nossa própria transformação. A razão porque Jesus precisou se fazer homem é para mostrar que aquilo que Ele fez, a vida que Ele viveu, não é uma vida só para anjos. A vida que Jesus viveu é uma vida capaz de ser vivida por todos os seres humanos. E é isso que Deus queria que acontecesse no jardim. Mas nós perdemos a chance de fazer isso. E Jesus precisava vir e nos mostrar. E Lucas é claro em dizer que tudo que Jesus fez pelo poder do Espírito. E esse Espírito está onde agora? Está conosco. Mas não nos tornamos Jesus num piscar de olho. É preciso treiná-los a cada manhã, a cada tarde, a cada dia. E os hábitos, as práticas que eram típicas de Jesus vão ficar enraizadas no nosso coração. Se quisermos ser transformados à imagem de Jesus, precisamos nos ater ao poder que Jesus se ateve. E esse poder é o Espírito Santo. E ele não é uma força, é uma pessoa. Que você pode dizer: Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Dê-me paciência para aguentar o meu processo. A nossa responsabilidade, queridos, é criar condições. O Espírito Santo só há de fazer aquilo que nós criamos espaço para Ele fazer. E como é que nós criamos espaço para Ele? Através do ensino, quando nós expomos regularmente ao ensino das Escrituras. E esse ensino faz o quê? Vai renovar a nossa mente, vai substituindo as histórias falsas em que nós acreditamos por histórias verdadeiras. O que mais podemos fazer? Prática ou disciplinas espirituais. Nós orientamos a nossa vida em torno daquelas práticas que eram características de Jesus. O que as práticas fazem conosco? Elas recalibram o nosso coração. Em comunidade, vivemos com outros seguidores de Jesus que nos espelham, que também nos espalham, que nos desafiam e nos sustentam. Tudo isso, irmãos, acontece através da disponibilidade. Você precisa dar tempo para o Espírito agir. O Espírito age em todas essas componentes, mas apenas se você der espaço a ele. E o que isso significa em termos concretos? Isso significa, concretamente, algo que é simples, mas é exigente. É simples porque está à nossa disposição. É exigente porque exige que a gente seja intencional na relação. Significa, provavelmente, para si começar amanhã em silêncio antes de pegar o telemóvel, queridos. Significa ser intencional em separar um dia da semana para você praticar o sábado, descansar, senão você há de morrer cedo. Você não é capaz de resolver todos os problemas do mundo e nem é capaz de juntar todo o dinheiro do mundo. Descanse. E nesse descanso a ideia não é simplesmente ficar sem fazer nada. Pelo contrário, é ser intencional em contemplar o que Deus está a fazer. O que está a fazer no seu próprio coração, o que está a fazer no coração da sua família. Isso envolve passar tempo com a sua família. Significa continuar a vir aos cultos de domingo mesmo quando a semana foi difícil. Eu não estou com cara de ver nenhum daqueles irmãos que estão lá na minha comunidade, mas eu vi. Jesus fez o mesmo. Sábado após sábado, onde Jesus estava? Na sinagoga. À tarde estava a dar rounds com seus amigos, os discípulos do caso. Significa se reunir com outros irmãos ao longo da semana, como o irmão Chico pregou bem na semana passada. Não para falar da vida dos outros, para falar da sua própria vida. Significa pedir oração quando a luta é demasiado pesada para lutar sozinho. Você não é super-homem. Ninguém é super-homem. E o inimigo espiritual quer que você se isole.
Ele quer que você finja que tem escudos suficientes para aguentar os socos. Como diz Matavela, há de falecer você. Estas, irmãos, não são obrigações religiosas, são condições que preparamos para que o Espírito possa agir. E depois de criarmos essas condições, precisamos de uma virtude que, embora seja parte da nossa cultura, as tecnologias e a globalização tendem a afastar essa virtude. Você sabe qual é a virtude? Paciência. O processo de transformação exige paciência. Paciência com Deus, paciência consigo mesmo, paciência com o processo. Há um livro que, se tivesse em português, eu ia sugerir que todos aqui nós lêssemos, que se chama The Relational Soul, ou a alma relacional, saindo do falso eu para as conexões profundas. Esse é um livro muito interessante. E eles têm uma frase interessante, uma frase marcante, que é: a verdade sobre transformação significativa da alma é esta: é possível. A mudança é possível, mas é mais difícil do que queremos e demora mais tempo do que esperamos. Isso é só com alguém. Para quem tem esperado há anos por uma mudança que parece não chegar. A sua própria mudança, a mudança do seu marido, da sua esposa, do seu namorado. A mudança, irmãos, é difícil. Leva tempo. Dói, mas é possível. Não há um atalho para mudar aqui. Hoje em dia, com os micro-ondas, pensamos que tudo é fácil. Os fast food, pensamos que tudo é fácil. Não acontece isso com o caráter. Não há tecnologia espiritual que acelere o processo. O que há é uma videira. E nós somos os ramos. E à medida que permanecemos nesse ramo, é que podemos frutificar. Se não permanecermos lá, o que o Pai vai fazer? Cortar. As dificuldades da vida, aquelas situações que nós não escolhemos, geralmente têm a capacidade de criar condições para sermos transformados de maneiras que, se nós tivéssemos a viver o bem, o bom da vida, não teríamos capacidade. A doença, a relação que se fratura, o luto que não passa, a perda de emprego, tudo isso nos coloca numa posição de descobrir que nós não somos nada, que nós somos cadáver, não é isso? E quando nós estamos nessa situação, qual é o nosso único refúgio ou recurso? Deus me ajude. Então as mudanças acontecem até no momento em que estamos a sofrer. Na cultura de Nhambane, onde a espiritualidade é profundamente sensível ao sofrimento, onde quando você sofre, as pessoas dizem que Deus não está consigo, os teus espíritos estão contra ti. É fácil olharmos para o sofrimento e pensarmos que Deus não está aqui, mas isso não é verdade. Frequentemente, Deus está conosco no sofrimento, nós é que não estamos atentos para vê-lo ou ouvi-lo, porque estamos a gastar tempo a reclamar. Deus não causa o nosso sofrimento, mas nas épocas de pressão, há aqueles momentos em que somos pressionados, nós somos obrigados a ficar dependentes. O que nós não conseguimos fazer pela disciplina, no sofrimento fazemos porque não temos nenhum outro recurso. Então, se você está sofrendo, meu irmão, minha irmã, procure Deus, que Ele não está longe de ser achado. E provavelmente Deus está a convidá-lo a experimentar um tipo de transformação que, se você estivesse a viver bem, não passaria. Para terminar, o apóstolo Tiago disse: meus irmãos,
Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por algum tipo de provação, pois sabem que quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que lhes falte coisa alguma. Essa, irmãos, é a nossa parceria com Deus. A nossa parte é criar condições e perseverar no processo. O resto é trabalho de Deus. O resto é trabalho do Espírito Santo. E o Espírito Santo é fiel porque Ele é o próprio Deus. Para terminar, voltemos ao versículo 18. Paulo diz que somos transformados não de uma vez, mas de glória em glória ou progressivamente. É uma imagem de jornada progressiva. Cada passo em direção a Jesus nos leva mais um passo em direção a Jesus. Cada exposição à glória do Espírito nos move um pouco mais à frente. E aqui em Ambane, meus queridos, nesta comunidade nós estamos nesta jornada. Não somos quem éramos quando começamos, mas também não somos quem gostaríamos de ser. Há um gap grande entre onde estamos e onde Jesus está. E esse gap é em si mesmo um convite para o discipulado. Não para sermos perfeitos amanhã, mas para darmos o próximo passo hoje. E talvez para ti esse passo seja reconhecer que tens tentado te transformar por sua vontade. Tens tentado usar a sua força, a sua disciplina para mudar aquele hábito. Espero que você saiba daqui hoje, sabendo que isso não chega. Talvez seja receber a realidade de que o Espírito Santo habita em ti. Não como doutrina, não como informação, mas como presença pessoal que você pode recorrer. Cantamos alguns dias aqui que Deus está aqui e Ele é mais próximo que o ar que eu respiro. O Espírito Santo é mais próximo de ti do que tu imaginas. Talvez seja uma condição que ainda não existe na tua vida. Um tempo de silêncio matinal, uma prática regular de oração, um compromisso de voltar à comunidade depois de um tempo de afastamento. Ou talvez simplesmente seja o que pode ser difícil para todos, que é ter paciência, parar de cobrar de ti algo que só o Espírito Santo é capaz de mudar. Parar de exigir que você mude com uma pressa que você não tem como sustentar. Talvez o convite de Jesus para ti hoje seja confiar que aquilo que Ele começou em ti, Ele há de terminar. Pois estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. E mesmo que isso não aconteça enquanto você está vivo, na morte certamente vai acontecer. Então Deus não falha. Deus não desiste da sua obra em nós. O Espírito Santo que começou a trabalhar, continua a trabalhar em cada momento de ruptura, em cada momento de processo, em cada disciplina ordinária, em cada dificuldade que nem sequer escolhemos. A transformação é possível, não por nós, não pela força de vontade, não pelas nossas técnicas espirituais, mas pelo Espírito do Senhor que habita em nós e que nos leva passo a passo, de glória em glória, progressivamente à imagem de Jesus. O que você vai fazer com tudo isso que ouviu aqui, irmão? Irmãs, identifique um padrão. Identifique um padrão que a força de vontade nunca foi capaz de resolver. Às vezes são a ansiedade extrema. Você que identifica o padrão. Leve esse padrão ao Espírito. Lembre, o Espírito Santo está a um suspiro de distância. Talvez haja algo na sua vida que você tente rapidamente mudar. E não muda não porque você não tem boa vontade para fazer isso ou porque não se esforça o suficiente, mas porque ele é mais profundo do que a disciplina humana é capaz de resolver. E esta semana, tente mais uma vez, não pela força própria. Dessa vez, chame o Espírito Santo para a equação. Leve esse padrão ao Espírito Santo em uma oração honesta. E aqui é importante.
Não é para ir falar genericamente, Espírito Santo, tu sabes que eu preciso de ti. Não. O Espírito Santo me ajuda a parar de fofocar. O Espírito Santo me ajude a parar de tentar controlar as coisas que eu não consigo controlar. E isso leva à ansiedade. Seja o mais específico possível. E talvez queiras mostrar que estás a levar esse assunto a sério, ao encontrar um irmão que você confie e partilhar essa luta com ele. Porque muitas vezes nós pensamos que podemos lutar sozinhos, mas o Espírito Santo geralmente se manifesta pelo outro. Segunda coisa, crie uma condição nova para o Espírito agir na tua vida esta semana. Lembre-se, a nossa responsabilidade é criar condições. Esta semana identifique uma condição que ainda não existe na sua vida. E pode ser que seja simplesmente acordar 1 minuto mais cedo que o alarme para respirar fundo e dizer: Deus, o dia é teu. Não achar que você tem capacidade de resolver todos os problemas na sua vida. E depois, no final do dia, ficar ansioso. Não consegui fazer aquilo. Você tentou ser o que você não é. Um homem de 2 mãos, de 2 pés, 2 ouvidos, 2 vistas e uma boca. Não pode ser a prática do sábado. Não precisamos descansar. Estou aprendendo isso da pior forma. Minha saúde é muito debilitada nesses últimos anos. E provavelmente seja porque eu pensei que era super-homem. E não sou. Também precisamos descansar. Precisamos passar tempo com as pessoas que nós amamos, porque a vida é um sopro. Nesta semana, 3 pessoas que eu conhecia chutaram um balde. Quantas coisas poderia ter dito a essas pessoas que eu não disse? Pode ser, talvez, voltar ao culto. Tem muita gente que a gente já não vê. Talvez precisamos ser a força do Espírito Santo para buscar essas coisas. A terceira aplicação é praticar a paciência com o teu próprio processo de transformação. E esta aplicação é diferente dos outros, porque essa aplicação é sobre não fazer nada. Enquanto as outras é sobre uma atitude ativa, aqui é sobre uma atitude passiva. Deixe o seu processo tomar o curso normal. Não te compares com o que gostarias de ser, porque isso vai levar à frustração. Diga apenas a Deus: Deus, estou aqui. Estou aqui, eu quero que o Senhor trabalhe comigo aqui onde estou. E queria encerrar o nosso tempo aqui lendo o mesmo texto que li no começo, mas numa versão paráfrase que eu achei interessante. E quando Deus, versículo 17, e quando Deus está pessoalmente presente, um espírito vivo, aquela antiga e restritiva legislação é reconhecida como obsoleta. Estamos livres dela. Todos nós, nada entre nós e Deus, nossos rostos brilhando com o resplendor do seu rosto, e assim somos transfigurados, muito como o Messias. Nossas vidas gradualmente se tornando mais brilhantes e mais belas à medida que Deus entra em nossas vidas e nos tornamos como Ele. O Espírito Santo não é um complemento opcional ao nosso discípulo. É o agente central de nossa transformação. É o ambiente onde crescemos. E é o único poder capaz de nos levar para além dos limites da força humana. Somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Não de uma vez, de glória em glória, aqui em Nhambane, junto, vivendo a maneira de Jesus em Nhambane, junto.